A paz dos seus irmãos, tudo bem? Eu vou falar com vocês aqui sobre um texto que está em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, que fala sobre a figueira estéril. Eu quero meditar um pouquinho com você sobre isso, dar algumas informações que eu anotei aqui, que eu acho interessante para a sua vida. Então, se você quiser meditar junto comigo, fica aí um pouquinho, a gente não vai demorar muito. E esse canal aqui vai ser um canal para que a gente possa falar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Diz assim, certo homem tinha uma figueira, e essa figueira estava plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Irmãos, esse texto é um texto muito importante, mas eu queria fazer uma aplicação prática para a nossa vida como servo do Senhor, para a sua vida como crente em Jesus. E eu fiz aqui algumas anotações, eu vou compartilhar com você. E a primeira delas, o primeiro tópico que eu quero falar, é que você foi plantado por Deus num lugar onde talvez você não se sinta bem. Talvez você pense até que não se enquadra. Mas eu quero dizer para você que foi Deus que te plantou aí. E Deus, ele é tão maravilhoso porque ele nos planta independente da gente se sentir bem ou não, mas ele planta com um objetivo muito claro, para que eu e você possamos dar fruto. Mas plantou no lugar errado, por quê? Talvez você não tenha tentado, mas essa figueira foi plantada numa vinha. Por que não foi plantada num lugar de figueira? Por que foi plantada num lugar de uvas? Porque Deus é o dono da vinha. Deus é dono de todas as coisas e Ele planta você aonde Ele quiser. Deus planta você no lugar que Ele desejar. E Ele é um Deus tão maravilhoso que quando Ele toma uma atitude dessa, é porque Ele sabe que você é capaz de frutificar aonde Ele te colocar. O lugar até pode ser diferente. O lugar pode ser até um lugar onde você talvez pense que não há propósito. Mas tenha certeza de uma coisa. Se Ele te colocou, é porque a terra é boa. Deus nunca vai nos colocar numa terra que não seja boa. Nunca vai nos colocar numa terra para nos prejudicar. Ele sempre vai colocar a gente em algum lugar que a gente possa frutificar. Então, você não foi plantado aí, no teu trabalho, nessa família. Talvez você casou e foi para uma família que você pensa, ai, que família difícil. Deus te plantou para dar fruto. Na sua própria família. Você foi crescendo e descobriu, meu Deus, tanta complicação na minha casa. Deus te colocou aí para dar fruto. Nessa igreja que Deus colocou para dar fruto. Então é isso que a gente precisa entender. Deus nos planta aonde Ele quer. E mais, se Deus te plantou num lugar que você entende que talvez não seja o melhor lugar, faça a diferença. Faça a diferença. Essa figueira aqui, ela estava se destacando daqueles que eram iguais. A vinha era tudo igual. E a figueira foi plantada ali, era diferente. Mas nem por isso ela deixou de dar fruto. Tá certo? Então você tenha isso em mente. Deus me plantou e é para dar fruto. Segunda coisa, Deus, ele acredita e sabe que você vai dar fruto. Eu já disse isso aqui. Agora, o que eu quero dizer com isso? Ele vai te dar tempo para frutificar. Ele não vai te jogar lá por acaso. Ele vai te colocar lá para que você possa dar fruto, mas ele vai te dar um tempo. É interessante que Levítico 19:23 vai dizer assim, a maneira que era na época, a ordem do Senhor para que se plantasse, e durante 3 anos os frutos ficavam incircuncisos, ou seja, não podia comer do fruto. No 4º ano, o fruto que desse era para Deus. E a partir do 5º ano, o fruto que desse poderia ser usufruído por quem plantou. O que a Bíblia está dizendo aqui é que já haviam passado os 4 anos, 3 anos que não podia comer, 1 ano que era para o Senhor, e aí entra o período de comer. Aí o dono vem para comer o fruto. Mas ele já tinha vindo 3 anos seguidos. Ou seja, aquela figueira já estava plantada há 7 anos. E 3 anos seguidos ele vem e não acha fruto. Aí ele fala, eu vou cortar. Por que está ocupando a terra inutilmente? Para e pensa nessa figueira, como sendo eu, como sendo você. Deus olha e fala, já dei tempo.
o tempo da graça, o tempo da misericórdia, mas uma hora isso vai acabar. E aí o vinhateiro, que é uma figura, que é um tipo do Espírito Santo, vem e fala: não, Senhor, espera mais um ano, eu vou cavar, eu vou adubar, e se não der fruto, o Senhor vem e corta. Se não der fruto, o Senhor vem e corta. Isso aqui era a proposta do Espírito Santo. E é o que o Espírito Santo tem feito com muitos de nós. Talvez o Senhor já tenha vindo buscar frutos já há um tempo e não acha. E aí o Espírito Santo está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, para que Ele possa trabalhar em nós, trabalhar nessa raiz, sabe? Para que a gente possa dar fruto. Isso aqui tem uma pergunta que se faz para cada um de nós. O que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus tem nos dado? Né? O tempo que o Senhor tem nos dado de vida nessa terra, o que nós estamos fazendo? Deus tem te dado tempo para frutificar como marido, como esposa, como filho, como pais, como crentes. Né? Deus tem nos dado tempo para frutificarmos. E a gente tem um problema de colocar tudo na conta do tempo. Né? Porque o tempo passou, é a idade. O tempo não é agora, no futuro eu vou fazer. Não, o tempo de frutificar é agora, é hoje. É agora que Deus está te chamando para frutificar. Você não pode esquecer disso. E não se esqueça que o tempo vai acabar. Amém? A gente sempre fala: Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas Ele pode voltar para mim, para você antes. O nosso tempo de vida aqui pode acabar. E o que a gente construiu para Deus? O que a gente, frutificou na presença de Deus? Uma pergunta que eu me fiz aqui lendo esse texto: por que essa figueira não frutificou? Uma resposta eu obtive da parte de Deus. Eu quero falar para você: essa figueira, ela não frutificou, não foi por causa do solo, porque a terra que Deus nos planta, ela é boa. O problema estava na raiz. Por que na raiz, pastor? Porque o vinhateiro, tipo do Espírito Santo, falou: eu vou cavar e vou adubar. Então o problema era na raiz. Ele cavou para ir na raiz. Você já ouviu quando a gente fala assim: tem que achar a raiz do problema, tem que ir na raiz, tem que tratar da raiz? É isso. Então muitas vezes a gente começa a vivenciar coisas na nossa vida que nos impedem de frutificar. E uma dessas coisas, sabe o que é, irmãos? É olhar para o passado, é não curar o nosso passado. Muitas vezes a gente se justifica por não dar fruto por algo que aconteceu. Eu vivi isso na igreja. Fizeram isso comigo. No meu casamento. Aconteceu isso lá há 10 anos atrás, há 20 anos. Meu irmão, Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus que quer te dar vida nova. E Deus é um Deus que quer te dar novidade, trazer através de você novidade, fruto. Sabe? Deus precisa que você dê fruto. O versículo 8 é interessante, fala assim: deixa esse ano ainda, porque eu vou cavar e vou adubar. Então ele está cuidando aqui da raiz. Tem gente que não produz por causa da raiz. Tem gente que não produz por causa daquilo que vivenciou na sua história passada. O Espírito Santo quer curar você nessa manhã. O Espírito Santo quer curar o teu interior. Quer curar os teus traumas do passado, para que você possa dar fruto. Isso aqui é importante. Se daqui a um ano não der fruto, o dono da vinha pode cortar. Foi isso que o vinhateiro falou. Qual é a verdade aqui, irmãos? A verdade aqui é que somos nós. Para de colocar a culpa em Deus. Para de colocar a culpa do diabo. Para de colocar a culpa nas pessoas. Para de colocar a culpa naquilo que você viveu. Para. Não é tempo disso mais. É tempo de frutificar. A verdade aqui para nós é: nós somos responsáveis por aceitar o tratamento do vinhateiro ou não. Nós é que decidimos se vamos aceitar o tratamento do Espírito Santo na raiz ou não vamos aceitar. Ninguém tem culpa disso. Eu e você é que precisamos decidir. A gente lembra de um texto aqui da figueira. Lembra uma figueira que quando Jesus estava em Betânia, ele está saindo de Betânia, a palavra vai dizer que Jesus vai procurar fruto nela e não tinha. E aí Jesus amaldiçoou aquela figueira. No dia seguinte os discípulos viram que aquela figueira que havia sido amaldiçoada por Jesus, ela se seca. Para mim, pessoalmente, aquilo ali tem uma lição muito importante, porque a palavra vai dizer:
que aquela figueira que estava ali plantada sozinha, ela foi amaldiçoada e secou porque não tinha fruto. A Bíblia vai falar que quem se isola peca. Deus não te chamou para viver só. Deus não te chamou para servir a Jesus em casa. Ah, eu não quero igreja, eu estou decepcionado com a igreja. Deus não te chamou para viver só, porque quem se isola peca. E quando você se isola, você não dá fruto. E quando você não dá fruto, você é cortado. Olha o paralelo entre a figueira que estava só, isolada, e foi seca. Jesus liberou uma palavra que secou aquela figueira, em contraponto à que foi plantada numa vinha. Na vinha, mesmo que seja de pessoas diferentes, mesmo que seja um ambiente que não me agrada, a Bíblia vai dizer que tinha um vinhateiro cuidando, intercedendo, mesmo que ela estivesse numa terra estranha. Tenha certeza absoluta que quando você está em corpo, quando você está fazendo parte do corpo de Cristo, quando você tem comunhão com outras pessoas, o vinhateiro está cuidando de você. E aqui eu quero liberar uma palavra para você, que é melhor estar em lugar que existem diferentes, tá ok? É melhor estar em lugar em que existem diferentes do que estar isolado e secar e morrer. Você entendeu? É melhor que você esteja acompanhado num lugar onde tem pessoas diferentes de você. Talvez que pense diferente de você, mas que tem quem interceda por você, do que estar isolado. Não ter quem interceda. E que você seque e morra. Muitas vezes, espiritualmente. Guarde essa palavra. Encerro com isso. Deixa o Espírito Santo cavar, adubar, cuidar da tua raiz, sabe? Tratar das tuas decepções, das tuas emoções, do teu passado. Não permita que nada impeça mais de você dar fruto. Fique na paz do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você aqui, se você me permitir. Feche os seus olhos comigo. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra surta efeito na vida dos meus irmãos, daqueles que estão aqui nesse canal assistindo. Senhor, e que o Teu Espírito Santo, né, o vinhateiro, Senhor, possa estar cuidando de nós, possa estar cuidando das nossas raízes emocionais, espirituais. Que em tudo o Teu nome seja glorificado na nossa vida e que a gente possa dar muito fruto. Muito fruto. E que a gente possa permanecer em Ti, como diz a Tua palavra. Que a gente venha a ser, ó Deus, uma figueira não isolada, mas uma figueira plantada numa vinha, para que, embora haja divergências, diferenças, a gente possa ter a certeza que existe alguém intercedendo por nós, que existe o Teu Espírito Santo cuidando de nós em cada momento. Cura emocionalmente o meu irmão e a minha irmã, esse que precisa de uma libertação, de uma cura interior, libera a Tua bênção sobre ele, sobre ela, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Aproveita, curte aí esse vídeo, envia para outra pessoa, né? Eu vou tentar gravar aqui todos os dias um conteúdo, uma palavra de Deus para você, mas que você possa fazer isso chegar em outros lugares. Esse é o principal objetivo, é que Deus te alcance e alcance outros, que como você, talvez foi abençoado por essa mensagem. Tá bom? Fica na paz, Deus abençoe.